As novas praças na região norte aqui da cidade. Ordem de serviço foi assinada ontem e avança nessa questão de áreas de lazer aqui no município. Para falar sobre isso, eu converso com o secretário de Planejamento, Éder Boron. Bom dia, Éder. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. É uma honra, uma satisfação estar com vocês novamente na manhã de hoje. Dessa vez para falar de um assunto bastante importante, interessante, que é sobre áreas de lazer, né? Um dos direitos estampados no artigo 5º da Constituição, Jorge, diz lá dos direitos do cidadão, é o direito ao lazer, né? A gente tem muito na mente o direito à liberdade, o direito à propriedade, mas um dos vários elementos de direitos que são extensíveis ao cidadão é o lazer. E, para isso, o poder público, os municípios, o Estado, a União Federal, tem políticas públicas voltadas a essa necessidade de estender ao cidadão áreas onde eles possam ter maior qualidade de vida e convivência familiar para garantir essa possibilidade de ascensão a esse direito do cidadão. Aliás, isso já foi muito discutido e debatido, principalmente sobre o desenvolvimento dos jovens, né? Que ter área de lazer poderia auxiliar muito na ocupação de jovens e adolescentes, pessoas que buscam fazer atividades físicas também nesse sentido, né? E qual é o planejamento do município para 2024 nessa questão de avanço em áreas de lazer? Temos 2 novas praças que serão construídas, né? A ordem de serviço foi dada ontem. E o que devemos avançar daqui para frente? Bom, isso mesmo, não apenas jovens e crianças, mas terceira idade também hoje, né? A convivência familiar, a felicidade, a necessidade de você manter o seu corpo, a sua mente em sã consciência é muito importante para a qualidade de vida, né? Então, sempre que nós conseguimos, e a pandemia trouxe muito isso, né, das pessoas precisarem sair de suas casas, dos seus trabalhos e terem espaço onde eles podem se dedicar um pouco mais à sua mente e ao seu corpo. E faz parte das estratégias do poder público levar essa possibilidade para a comunidade blumenauense. Então, nós bolamos, há 2 anos atrás, um grande programa, ainda no ano 2021, um grande programa de praças, novas praças e áreas de lazer. E dentre esses últimos 2 anos, especialmente no pós-pandemia, nós conseguimos levar em torno de 30 novas praças ou revitalização de praças aos munícipes, das mais variadas formas. Esse programa tem sido sempre ampliado, porque novas oportunidades vão surgindo, novas áreas vão aparecendo, novos residenciais, grandes empreendimentos vão acontecendo na cidade, e com isso, com as ocupações urbanas que vão ocorrendo nos bairros, nós vamos precisando levar novas áreas de lazer para que a comunidade tenha a sua moradia, tenha o comércio, tenha o emprego, mas tenha o lazer próximo de suas casas. Então, a gente trabalha com áreas de vários tamanhos, né, Jorge? Blumenau tem 5 grandes parques. Esses parques, eles têm sido trabalhados, inclusive para sua ampliação, como, por exemplo, o Parque das Itopavas, que já tem aquela área alagável, onde ela já está pronta, mas já tem terraplanagem na área superior, que é a área não alagável, onde vai acontecer lá a área de esportes radicais, pista de BMX, novas quadras, né? Estamos trabalhando para que essa área de 35 mil metros quadrados seja uma dos maiores parques urbanos de Santa Catarina, com certeza, mas também do país, né? Queremos trabalhar com todas as gerações lá de pessoas, de crianças, jovens, adultos, pessoas de média idade, da terceira idade. Estamos sempre trabalhando também na busca de novas áreas, né? Novas áreas verdes, novas áreas para esses parques, como, por exemplo, o Parque Ramiro e o Parque das Itopavas. E também temos as áreas já identificadas de pequeno e médio porte, que são importantes lá para as comunidades, especialmente dos bairros, né? Muitas vezes não precisa ser apenas grandes parques, pequenas áreas com quadra de esporte, com academia de terceira idade, com alguma brinquedoteca para as crianças, com pequenas áreas de convivência,
já fortalecem o convívio familiar e social, a questão da vizinhança, da convivência entre pessoas e melhoram o nosso dia a dia. Então, para isso, nós temos lá dezenas de projetos, como falei, em torno de 30 já foram executados, e nós temos mais 12 que estão em processo de desenvolvimento para que no ano de 2024 nós possamos avançar tanto em licitações de obras quanto em projetos executivos para lançar licitação dessas áreas. Então, ontem nós tivemos a satisfação de lançar 2 ordens de serviço já, quer dizer, processo licitatório já realizado, da Praça da Rua Primavera, lá no bairro Fortaleza, e da Praça da Rua Jacob de Litzenberger, que é lá na Itupava Central. 2 praças que juntas aí dá um investimento de em torno de R$500 mil, onde terá a extensão de tudo aquilo que eu falei, brinquedo para crianças, horta comunitária, academia da terceira idade, quadra de esportes, por exemplo, na Jacob Litzenberger, né? A Rua Primavera é um pouquinho menor, é um espaço que faz conexões entre 2 vias, um lote lá nas proximidades da Rua Primavera, muito bacana, e a Jacob Litzenberger numa área um pouquinho maior, que vai agregar um pouco mais de serviço. E aí isso vem muito de pedidos lá da comunidade, os vereadores que representam as comunidades lá na ponta, as associações de moradores que procuram o município para a implantação dessas áreas, e conforme nós vamos conseguindo elaborar os projetos executivos e buscar recursos, nós vamos licitando e entregando essas áreas para a comunidade. Então, ordens de serviço assinadas para essas 2, começa já as obras na semana que vem. Praças geralmente são obras rápidas de se fazer, em torno de 3 a 4 meses elas estão prontas, porque são obras que não atrapalham o dia a dia da comunidade, não tem fechamento de rua, não há necessidade de fechar a circulação, são obras em imóveis, em lotes, então facilita bastante a celeridade delas. E em breve nós teremos a disponibilização dessas obras para a comunidade. Estamos em execução nesse momento na praça lá ao lado da escola Rodolfo Rollenweger, que assinamos a ordem de serviço no final do ano passado, em dezembro, e ela está praticamente pronta. Muito provavelmente daqui a 10 dias, se o tempo colaborar, já é uma praça que será entregue para aquela comunidade, lá no bairro Fidelis. Temos também a Praça Josil Ollinger, que é no Vorstad, que está praticamente pronta, também logo será entregue. E em algumas licitações em andamento, que logo vamos certamente fazer a contratação da empresa que ganhar a licitação para fazermos o início da obra e colocarmos essa obra à disposição da comunidade. Se avança então nessa questão de ofertar espaços de lazer aqui na cidade. Mas a gente vê com uma certa preocupação, inclusive pelos exemplos dos locais onde já existem essas áreas de lazer, que infelizmente é o comportamento de algumas pessoas, né, com depredação dos locais, ou até mesmo uma falta de cuidado com esses locais, né? Como é que se dá a manutenção, né? Existe um programa em Blumenau, né, que é Adote uma Praça, isso, em que as empresas acabam assumindo aí a manutenção dessas praças. Nesses locais onde ainda não há a adesão desses locais, como é que a prefeitura trata isso? Bom, é sempre um desafio, né? Qualquer equipamento público que é entregue, Jorge, gera uma nova sistemática para a administração pública, que é o zelo daquilo, a segurança, exatamente, a manutenção. E aí eu não estou falando aqui só de praças, né? Qualquer equipamento, um ESF, uma creche, uma escola, né, um posto de saúde, um ponto de ônibus, né? A gente viu os pontos de ônibus novos em seguida já sendo pichados. Uma rótula, qualquer equipamento público, seja ele de qualquer área, quando ele é entregue, gera uma nova demanda ao poder público, que é manutenção, segurança, zelo. Em relação às praças, nós temos esse programa bem interessante, que é feito lá pela Secretaria de Serviços Urbanos. A Secretaria de Planejamento tem uma parceria bem bacana com a Secretaria de Serviços Urbanos, que a gente muitas vezes faz a captação desses locais de praças, faz a implantação da praça nova, mas depois a manutenção fica pela Secretaria de Serviços Urbanos, que oferta essas praças para empresas privadas fazerem a adoção. É um programa que tem dado muito certo, em torno de
se não me falha a memória, aí 50 ou 60 locais já são adotados, não só praças, mas rótulos, pequenos canteiros centrais, onde as empresas se doam para fazer a manutenção. Aconteceu, por exemplo, agora na Praça Max Ehring, na Praça da Rua Max Ehring, a praça que foi entregue recentemente ali naquela região do Vitor Conder. Nós, ao longo do ano de 2023, fizemos a licitação como Secretaria de Planejamento, fizemos a entrega da praça no final do ano passado e, ao mesmo tempo que nós entregamos a praça pronta, a Secretaria de Serviços Urbanos já tinha entregue para o programa adoção de uma praça. Então, ela foi entregue já adotada e está lá sendo mantida por uma empresa bem bacana. É dessa forma que a gente quer trabalhar. As outras praças que estão sendo trabalhadas, a gente também já mira que sejam feitas a adoção por empresas para facilitar a manutenção e o zelo. Porém, quando elas não são adotadas, cabe ao poder público fazer essa manutenção. O que a gente tenta sempre trabalhar é colocar as praças em locais onde vai melhorar a qualidade de vida, a segurança, porque praça traz iluminação pública, circulação de pessoas, convivência familiar e evita que pessoas de maus costumes fiquem nesses locais. Então, a gente sempre tenta fazer parcerias com associações de moradores para que as associações de moradores nos contribuam conosco ou nos ajudem a fazer essa fiscalização. Mas, infelizmente, há casos em que realmente nós entregamos equipamento pronto, bonito, confortável, tem o gasto público, e as pessoas não se comportam bem e acabam realizando depredações. Isso tem acontecido, por exemplo, na Praça José Ferreira da Silva, que é aqui no Anel Viário Norte, e infelizmente ela era uma praça muito depredada. Nós conseguimos fazer um investimento ali pelo Fundo de Planejamento Urbano, revitalizamos ela, ficou uma praça linda, ali no contorno da República Argentina, né? Quem vai lá para o SESI. No mês seguinte, nós já tivemos depredações ali de alguns equipamentos, na quadra, nas cestas de basquete. Isso tudo nos traz tristeza, porque não é crível que nos dias de hoje uma comunidade receba um benefício daquele que tantas outras querem, e passo seguinte já se vê depredação. Aí a gente tem que reforçar a fiscalização, pedir ajuda da Polícia Militar, fortalecer rondas lá que evitem esse tipo de situação. A gente tem trabalhado na parte das concessões, né, Jorge? Então, por exemplo, ali a Praça Doutor Blumenau, a praça lá da Prefeitura, a Vitor Conder, já lançamos edital de concessão lá na Praça do Terminal Oeste, na Praça da Gaita Zernig, que infelizmente deram desertos, mas a gente vai relançar. As concessões também são formas de a iniciativa privada ser inseridas dentro dessas praças com prestação, oferta de serviços, alimentação, bebidas, enfim, né, mesas que as pessoas possam conviver e, ao mesmo tempo, fazer a manutenção e a segurança daquelas praças. Existem várias formas. Como eu disse, quando o equipamento é entregue, cabe ao poder público reorganizar o zelo, a segurança e a manutenção. E aí nós vamos sempre tentando inserir e contar com a colaboração da iniciativa privada e das associações de moradores e vizinhança para que esses equipamentos públicos sejam melhor resguardados. O que é levado em consideração, né, na hora de definir pela construção de um local como esse, né, de uma área de lazer? O que é avaliado? Várias situações, Jorge. Nós temos na Secretaria de Planejamento Urbano, por ser tratado de planejamento urbano, quando nós fizemos o estudo, né, nós elencamos todas as áreas já existentes e a interferência que elas causam na comunidade. Então, um parque grande causa uma interferência, um raio de interferência muito maior. Praças pequenas acabam sendo interferências mais localizadas. Então, nós avaliamos muito a utilidade, com uma análise muito fria mesmo, a utilidade de determinada área de lazer. Não adianta colocar uma área uma área de lazer num espaço onde as pessoas não conseguem chegar, onde ela não vai ser utilizada. Precisa ter moradores, precisam ter crianças, precisam ter idosos, pessoas que vão utilizar. E obviamente, o pedido da comunidade.
Quando a comunidade se une e vem solicitar, é porque há uma demanda. E há muitos pedidos? Muitos pedidos. Então, só para teres ideia, as próximas praças aqui que nós devemos, que já trabalhamos, já tem projetos prontos, já estão em licitação e foram pedidos comunitários, só para dar alguns pequenos exemplos para as pessoas acompanharem. Nós temos, por exemplo, a Praça Osni Amaro de Souza, que é ali no Bom Retiro, que já está em processo licitatório, um pedido muito grande da comunidade. Hoje, se você for ali, no espaço onde será a praça, deve ter uns 10 carros estacionados na beira do Ribeirão, e ali vai ser transformado numa área de aproximadamente 1.200 metros quadrados, com quadra esportiva, área de convivência, arborização e iluminação muito bacana. Nós temos a praça da Rua Pastor Oswaldo Hess, que já foi recentemente denominada de Praça Baden-Powell, aonde é um pedido ali da comunidade e do grupo de escoteiros, que inclusive auxiliou na denominação e que depois, posteriormente, vão ajudar a cuidar da praça. Um pedido bem a tempo da comunidade. Nós temos a Praça do Centro Comunitário Fortaleza, que já tem uma emenda parlamentar e vai ser inserido mais 250 mil do município, em uma praça em torno de 800 mil reais, que é um pedido antigo daquela comunidade ali da Fortaleza. A Praça João Francisco Ramos, lá na Rua José Saibto, na Velha. Temos uma praça aqui na Ponta Aguda, numa esquina que hoje tem uma casa velha, abandonada, que o município desapropriou, e vai ser uma pequena praça ali, que também é um pedido da comunidade. E lá na Rua Godudec, na Rua Ricardo Persum, na Itopava Norte, na Rua Tecla George, na Itopava Central, todos pedidos comunitários. Só para dar alguns pequenos exemplos. Sim. São praças que nós atendemos a comunidade, veio pedidos muitas vezes de associações de moradores, por meio de vereadores. Nós vamos ao local, identificamos que muitas vezes já são imóveis públicos e vamos tentando encaixar nos vários programas que nós temos lá de condição de fazer implantação de praças. Por exemplo, nós podemos fazer ou por meio da própria Secretaria de Planejamento, e nós vamos ao Conselho de Planejamento Urbano buscar recursos no Fundo de Planejamento Urbano. Nós podemos fazer por meio de mitigações e estudos de impacto de vizinhança. Então, você pega uma grande região, a Praça da Rua Gododec, por exemplo. Foi feito um grande empreendimento lá de 3 grandes residenciais, que deu em torno de 400 apartamentos. Nós cobramos da empresa que implantou esse grande empreendimento a execução da Praça da Rua Gododec. Ela teve que devolver para a cidade, ela vai ter uso do solo lá, vai implantar 400 apartamentos, mas ela teve que implantar uma praça para uso comunitário. Nós podemos fazer por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, com revitalizações e adoção de praças, ou por parceria público-privada, como é o caso da Praça do Doutor Blumenau, como é essa Praça da Ponta Aguda, que vai acontecer com uma parceria público-privada. Então, primeiro nós fazemos os estudos, atendemos os pedidos comunitários, verificamos se é viável a implantação daquela praça, e aí a gente tenta encaixar nesses vários programas que temos de implantação. E aí, com isso, a gente vai ganhando espaços melhores para essa convivência e fazendo com que a comunidade também sinta-se partícipe daquilo. Porque quando o pedido vem da comunidade, ela é partícipe. Foi ela que pediu, foi ela que veio em busca. Muitas vezes eles ajudam na busca de recursos junto a um deputado estadual, a um deputado federal, e com isso nós vamos ganhando maior quantidade de áreas para a comunidade melhor utilizar. Secretário, neste ano a Prefeitura declarou de utilidade pública a associação da Artex, né, com o objetivo de adquirir aquela área e transformar aquilo numa área de lazer. O que está previsto lá, caso se avance nessa negociação, e se há alguma novidade sobre avanços na aquisição daquela área? Bom, Jorge, boa pergunta. Isso, muita gente está com dúvida ainda, né? E é importante fazer esses esclarecimentos. Primeiro, na região do Garcia, até para a comunidade do Garcia que nos ouve, nós já temos uma área bem bacana identificada, com um projeto já em execução, que já foi apresentado lá para a comunidade, que é ali ao lado da comunidade Coping, né, onde foi recentemente entregue uma nova ponte ali, que faz a conexão da Hermann Uscher com a Rua Amazonas. Sobrou uma grande área
em torno de 5 ou 6 mil metros quadrados, que nós estamos projetando já projetamos, aliás, já tem um pré-projeto, já estamos trabalhando no projeto executivo, de uma grande praça ali para atender aquela comunidade daquela região mais central ali do bairro Garcia, entre a Rua Hermann Utri e a Rua Amazonas. Uma praça linda, vai ficar uma das praças mais lindas de Blumenau, com certeza, com todos os equipamentos necessários para todas as idades. E em segundo momento, a gente não esconde de ninguém que o município de Blumenau sempre procurou uma grande área na região do Garcia para fazer um parque. É uma região muito difícil de encontrar áreas maiores, porque já o bairro Garcia, o bairro Progresso, é um bairro muito encravado entre o Ribeirão Garcia, é um vale. Então essa região foi sendo urbanizada ao longo do tempo e não sobraram grandes espaços públicos ou até mesmo grandes espaços privados que se pudesse desapropriar para fazer um grande parque. E a região do Garcia merece um grande parque, né? E então o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina tomaram por decisão, e é o primeiro passo que se faz para uma futura desapropriação, é declarar áreas de utilidade pública para dizer para a comunidade e para o proprietário privado o seguinte: nós temos interesse público nessa área e em um determinado momento nós vamos desapropriar. Então ela foi declarada de utilidade pública, a área da Associação da Artex, que muito provavelmente é a única área que ao longo da vida da cidade de Blumenau ainda existe lá naquela região para se fazer um grande parque, para que daqui para frente se projete aquela área como um grande parque municipal para a comunidade daquela região. O primeiro passo foi dado, é a declaração de utilidade pública. O segundo passo é começar a pensar na desapropriação, que obviamente é uma área privada, tem um custo alto, ao que me consta numa valoração inicial em torno de 24 milhões de reais aquela área, e agora o município precisa trabalhar numa forma de iniciar o processo de desapropriação, que pode ser de médio a longo prazo, Jorge, não vai ser amanhã, porque é um valor alto, é um valor custoso, mas o primeiro passo foi dado. Cabe agora à Secretaria de Planejamento Urbano iniciar os estudos técnicos de topografia e de preparação de um pré-projeto do que fazer naquela área. Ela já é uma área previamente pronta, porque já tem campos, já tem, né, áreas de caminhada, mas obviamente futuramente transformar aquilo num grande parque. Vai ser amanhã? Vai ser depois da manhã? Não. É um projeto a médio e longo prazo para que a comunidade do Garcia, do Progresso, do Valparaíso, nos próximos anos tenham um grande parque lá e possam usufruir do mesmo que a Itopava Central usufrui com o Parque das Itopavas, que a região da região central usufrui com o Parque Ramiro Ridi. Então foi o primeiro passo, foi dado, teve que ter a coragem de fazer isso. Não é fácil você decretar uma área dessa utilidade pública, existem interesses privados, existe uma série de situações que precisam ser avaliadas, mas essa situação precisava ser feita para resguardar essa área para um futuro próximo, nós podemos ter um parque naquela região. Bom, tá indicado que aquela área pode se tornar um parque, né? Agora depende de todos os avanços que vêm pela frente. Exatamente. Né? Bom, secretário, como é que é feito o planejamento? Como é que o município planeja, por exemplo, ou cobra, quando aparece uma construtora, por exemplo, e quer construir um condomínio gigantesco em uma determinada área? Aí existem notícias de que na Rua Bahia, ali numa transversal da Rua Bahia, em outras localidades da cidade, devem surgir grandes empreendimentos de moradias, né, nessas regiões. Aí a gente se pergunta, pô, mas o trânsito já está caótico, já não tem creche, já não tem escola, unidades de saúde e tal. Como é que o município planeja isso? O que é feito, né, quando chega um empreendedor nesse sentido, adquire uma área e quer expandir moradias nesse local? Como é que funciona isso para que a gente possa entender? Ótima pergunta, Jorge. Muito obrigado por eu ter a oportunidade de explicar isso, porque poucas pessoas sabem, conhecem e até mesmo reconhecem o trabalho que é feito pelo município nessas situações. Então, existe uma lei chamada Estatuto das Cidades, que é uma lei federal,
que ela determina que os municípios adotem um sistema chamado de estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo de impacto de vizinhança ele é necessário que todo município, todo o estado, eles exijam dos empreendedores que venham implantar grandes empreendimentos imobiliários, comerciais e industriais em determinada área de solo. Então, nós temos uma lei em Blumenau, que é a lei, é uma lei complementar do estudo de impacto de vizinhança, que dá lá os critérios aonde os empreendimentos se encaixam para fazer o estudo de impacto de vizinhança. Então, vou citar aqui alguns poucos exemplos, mas existem vários. Um hospital vai precisar fazer estudo de impacto de vizinhança. Então, o Santa Catarina está sendo ampliado, fez estudo de impacto de vizinhança. O Santo Antônio está pretendendo fazer a sua ampliação, vai fazer estudo de impacto de vizinhança. Grandes empreendimentos comerciais, shoppings, tem que fazer estudo de impacto de vizinhança. E grandes empreendimentos residenciais, acima de 15 mil metros de áreas construída, precisam fazer estudo de impacto de vizinhança. E Blumenau é uma área onde os empreendimentos residenciais, as empresas de grandes empreendimentos estão procurando muito áreas de Blumenau, porque Blumenau tem um déficit habitacional muito grande. Então, quando vêm essas empresas com grandes empreendimentos, nós não podemos ser contra eles. Nós precisamos ser a favor, porque Blumenau tem déficit habitacional. Ou seja, tem pessoas procurando por residências a baixo custo, Minha Casa Minha Vida, a preço médio e a preço alto também. E o município de Blumenau precisa permitir que esses empreendimentos sejam realizados, porque tem pessoas precisando morar e querendo comprar sua casa própria. Então, nós não podemos ser contra. O que nós precisamos exigir dos empreendedores? Localizem os seus espaços, vejam aonde vocês querem fazer esses empreendimentos, mas vocês vão ter que realizar um estudo de impacto de vizinhança e o município vai avaliar esse estudo e fazer as cobranças por mitigação. E aí, aonde vêm essas mitigações? Em todas as áreas, em todas as políticas públicas. Então, hoje tem surgido grandes empreendimentos com 400 apartamentos, 500 apartamentos, 300 lotes, loteamentos com 300, com 500 lotes, né? Temos estudos você falou na Rua Bahia, com 1.000 apartamentos, 1.040 apartamentos. Pois é, o impacto disso é significativo na região. Porém, é uma área que, se for para implantar um grande empreendimento com 1.000 apartamentos, que seja lá na Rua Bahia, onde tem acesso a uma via expressa, como é a Rua Bahia, que tenha próximo acesso à Ponte do Bardo, que tem saída rápida pela BR-470, entendeu? O que não daria para fazer um grande empreendimento de 1.000 apartamentos encravado numa área que não teria suporte de locomoção, por exemplo, de trânsito. Então, eles são obrigados a fazer esse estudo, são estudos caríssimos. Um estudo de impacto de vizinhança custa 100, 150, 200 mil reais, dependendo da situação. E nesses estudos são definidas as mitigações. Então, lá, por exemplo, eu dei o exemplo da Rua Godudec, a empresa que fez teve que fazer a praça da Rua Godudec, uma praça grande, teve que fazer o asfaltamento da própria Rua Godudec, que também é uma rua grande, com faixas elevadas, e teve que fazer mais 3 salas no CI lá próximo. Então, ampliou o CI. Existem empreendimentos que têm que fazer asfaltamento de vias, rótulas na frente dos seus empreendimentos, pagam valores depositam valores no Fundo Municipal de Saúde para ampliar ESFs, depositam valores no Fundo Municipal de Educação para ampliar creches, fazem obras comunitárias. Então, existe uma série de mitigações que esses grandes empreendimentos precisam fazer para que se permita que eles sejam implantados. Eles apresentam esses EIVs à Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento, o município possui uma comissão de análise de EIVs, composta por servidores públicos concursados de várias secretarias. Esses EIVs, eles tramitam durante 4, 5, 6 meses, dependendo da situação, fazendo uma série de exigências aos empreendedores. Eles são apresentados em audiência pública, as propostas de mitigação, e depois vão ao COPLAN para ser aprovados ou não, né? Então, por exemplo, na última quinta-feira,
foi apresentado em audiência pública o EIV da Blue Mob. A Blue Mob vai, por questões contratuais, tem que fazer uma garagem em Blumenau. Ela adquiriu um imóvel lá na Rua Bahia também, um imóvel que tem grande, que tem um galpão antigo, tem um patrimônio histórico em cima do imóvel. E no estudo de impacto de vizinhança deles, que foi contratado por eles, viu-se a necessidade de fazer mais uma grande rótula na Rua Bahia. Então, eles apresentaram na audiência pública, vai ir ao Coplan nas próximas semanas, e quando eles ganharem o alvará de construção, já no alvará de construção e no termo de compromisso do EIV vai ficar, vocês são obrigados a fazer uma nova rótula na Rua Bahia. Ao que constou lá no estudo, em torno de R$1,5 milhão de investimento para essa obra de mitigação. Assim são outros empreendimentos. Muitos empreendimentos gastam até 3 ou 4 milhões de reais de devolução à cidade de mitigações nas mais variadas áreas de saúde, educação, assistência social, trânsito, transporte, implantação de ponto de ônibus, implantação de rótula, faixas elevadas, para mitigar aquilo que eles estão fazendo. E, obviamente, existem grandes empreendimentos que se estuda e se vê que são inviáveis implantar em determinadas áreas. Às vezes eles querem encravar 400, 300 apartamentos numa rua residencial que não vai ter suporte de trânsito. Então, não adianta colocar 300, 400 apartamentos numa área onde não vai ter suporte, que vai gerar mais problema comunitário. Aí esses investimentos acabam sendo recuados, o empreendedor procura outras áreas para essa implantação. Então, tudo isso é avaliado com critério, não é feito pelo secretário de planejamento, que é um cargo indicado, não é feito por um diretor, é feito por servidores públicos que estão lá, do SAMAI, da Secretaria de Planejamento Urbano, da Secretaria de Trânsito e Transporte, da Secretaria de Obras, né, da Procuradoria-Geral do município. Todo mundo avalia para ver se aquele empreendimento vai trazer benefícios à cidade. Se ele não trouxer benefícios, ele não é aprovado e cabe ao empreendedor procurar outras áreas para implantar os seus respectivos investimentos. Éder Boron, secretário de Planejamento, muito obrigado pela sua participação e explicações aqui para a gente também, que é muito importante. Eu que agradeço, Jorge. Sempre esses espaços são muito importantes para a gente poder explicar algumas coisas para a comunidade, porque muitas vezes nós somos interpelados na rua, né, e as pessoas não acreditam que esses trabalhos são realizados, mas nós temos Blumenau hoje tem um corpo técnico de quase 9 mil servidores públicos. A Secretaria de Planejamento Urbano, por exemplo, tem 140 servidores, engenheiros, arquitetos, que estão lá todos os dias analisando questões de mobilidade urbana, de cadastro imobiliário, de áreas de lazer, de estudos de impacto de vizinhança, tudo para trazer o equilíbrio para a cidade e fazer com que ela continue com o seu desenvolvimento socioeconômico vigente, porque a cidade ela tem que ser o tempo inteiro próspera. Se a cidade não parar de prosperar, Jorge, nós perdemos emprego, as pessoas ficam sem oportunidades na vida, sem opções de lazer, opções de empregabilidade. Então, cabe à cidade fazer esses estudos, essas análises, permitir que os investimentos sejam realizados, mas de forma criteriosa, com equilíbrio, para que a cidade saia sempre ganhando e o cidadão tenha melhor qualidade de vida. Então, obrigado pela oportunidade e pelo espaço dessas explicações.